Vou pegar até exemplo de países, cara. Se a gente tem uma regra geográfica, é que o país que não tem saída para o mar costuma ser mais pobre do que aqueles que têm. Sim. Porque o principal meio de comércio internacional é o marítimo, é por onde você transporta a maior parte das cargas. Se pega aqui na América do Sul, a Bolívia, por exemplo, não tem saída para o mar, o que para eles é uma tragédia. Eles tinham, mas perderam para o Chile em uma guerra. Você pega o Afeganistão, não tem saída para o mar, né? E tinha esse sonho de ter uma saída. O Iraque fez a guerra no Kuwait para tentar obter uma saída para o mar. Então, se você pensa nesses países, eles são mais pobres. Agora você tem uma exceção notável a essa regra, a Suíça. A Suíça não tem saída para o mar. A Suíça, inclusive, é um país interessante porque se você pensa em riquezas naturais, cara, quase não tem. É um terreno montanhoso, então não tem muito solo agricultável que nem você tem aqui no Brasil, grandes extensões. O clima na Suíça, ele também não é um dos melhores climas para produção. Se o suíço for tentar explorar ouro lá, não vai achar muito, prata não vai ter muito, petróleo não vai ter muito, carvão não vai ter muito. Não tem nada muito lá em termos de riqueza mineral. No entanto, a Suíça é um país muito rico. Aí você pensa, ah, tudo bem, foi paraíso fiscal. Cara, no Caribe tá cheio de país que é paraíso fiscal e todo mundo miserável. Então, uma das coisas boas da Suíça é o fato de que os vizinhos dela são Alemanha, França e Itália. Se os vizinhos da Suíça fossem Venezuela, Bolívia e Haiti, a economia suíça era outra coisa. Então, ter um vizinho rico que pode importar sua produção, que pode comprar o seu produto, que pode te ajudar, é melhor do que ter um vizinho que não é rico. Aqui no Brasil, o Brasil, né, não é um vizinho rico dos outros, né? Mas é o melhor vizinho da América Latina, digamos assim. América Latina não, talvez o México seja melhor do que a gente. Mas da América do Sul nós somos o melhor. Já ajudamos Cuba, ajudamos Venezuela, porque tem recurso para isso, né? Entre aspas, tem recurso para isso, né? Então, o ponto é que ter um vizinho rico é muito bom. Uma vantagem americana, inclusive, sobre outros países, na minha opinião, são os vizinhos, cara. São só dois. E os dois têm uma situação econômica muito melhor do que uma série de outros países que têm vizinhanças complicadas. Você tem um vizinho mala, pergunta pra Ucrânia como é bom ser vizinho da Rússia. Horrível. Lá os Estados Unidos não. Tem o México e o Canadá. O Canadá é um vizinho rico, ótimo. E o México, né? O Canadá é o vizinho careta. Né? E se você pensa no México, pensa assim, pô, o México não é tão bom assim, né? Porque atravessa muito imigrante pra fronteira. É um vizinho com mão de obra. Cara, primeiro que tem isso, mão de obra que vai para os Estados Unidos e por isso o preço da mão de obra lá acaba ficando mais baixo e isso não contamina os preços na inflação. Mas o outro ponto é que se o México fosse vizinho do Brasil, seria o nosso melhor vizinho. Isso é verdade. Seria o nosso melhor vizinho, cara. Então ter esse vizinho rico é bom, assim como ter um parente rico é bom. Então mandar os ricos embora é o que o Kaique falou. Se o cara vai e tira a fábrica dele aqui e leva para o Uruguai, cara, a fábrica empregava quantas pessoas? 2.000. Agora são 2.000 pessoas que não tem mais renda. Só que esse pessoal que ganhava a renda da fábrica, pegava essa renda e consumia. Então o consumo deles não existe mais. O consumo deles virava a renda de outra pessoa, que por sua vez consumia de outro. Então você tira toda essa cadeia de produção. E você perde um cara que era naturalmente inventivo se ele tinha uma fábrica. Ele tinha vontade de fazer as coisas. Esse cara foi embora. E o outro ponto é que essas políticas de tributação em cima dos ricos, elas também costumam transbordar para a classe média até chegar no pobre. E um exemplo clássico disso foi a invenção do imposto de renda. O imposto de renda, ele remete às guerras napoleônicas. Então, os ingleses, enfrentando aquele general que até então era invencível, começaram a pensar em fontes de financiamento para o Estado. E aí o primeiro-ministro, Sir William Pitt, o jovem, eu sempre brinco que tinha que ser jovem, que se fosse mais velho talvez não fizesse essa besteira, mas ele falou, olha, eu vou criar um imposto aqui, temporário, de uma alíquota de 10% e apenas sobre os ricos. Eram as 3 características. Esse imposto vai incidir sobre a renda. Aí teve um outro parlamentar que ele falou assim, Sir John Sinclair, falou, olha, você com grande moderação pede somente 10% de forma temporária, por conta de uma guerra. Mas e se depois, na paz, esse acréscimo temporário às rendas não virar permanente e com alíquotas muito mais altas? Inclusive nos obrigando a uma série de exigências vexatórias. O que seria exigência vexatória? Talvez o fato de que todo ano você tem que ficar pelado na parede para o imposto. Para a Receita Federal. Eles têm que saber tudo da sua vida em termos financeiros. Quanto você ganhou da Itaúsa. Tua esposa não quer saber, porque é pouco dinheiro, mas a receita ela vai ter se dado lá. Então, o Sir John Sinclair ele foi profético. Só que o que acontece é que o político que criou um imposto temporário só de 10% e apenas sobre ricos, uma hora ele vai ver, cara, precisamos de mais receita, porque o Estado sempre está querendo crescer a arrecadação. O que a gente pode fazer? Aí vai ter um parlamentar que vai ter a brilhante ideia, falar, cara, rico é pouca gente, né? E se a gente pegar, em vez de só grandes fortunas, as pequenas fortunas, a fortuna da classe média, aí ele aumenta a base de arrecadação. E depois ele pode pensar, pô, 10% é tão pouco. A ideia do Haddad agora é isso, né? Não, só 10% de imposto a mais.
Daqui a pouco ele vai lá e fala, não, vamos botar 15, 20, e vai aumentando. E com o tempo ele fala, cara, quer saber? Tem mais pobre, né? Vamos tributar o pobre. Ou ele nem pensa em tributar o pobre, ele só deixa esse imposto num certo patamar. Não, quem vai pagar imposto é quem ganha mais de 4 mil. E deixa a inflação comendo solta e vai reajustando o salário. Daqui a pouco todo mundo ganha mais de 4 mil, todo mundo é tributado. É assim que acontece. E é uma... Quando você trabalha, vamos supor, até R$2.000 você é isento. Quando você ganha 2.100 você paga, você acaba ganhando menos, porque geralmente o imposto que você paga é maior do que você receber um salário menor. Eles tentam colocar umas bandas de ajuste para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Mas durante uma certa faixa você ganha um aumento, mas não tem aumento. Não tem aumento. Perini, quero que você vá preparando o seu conselho final aqui. Vou deixar para vocês, pessoal, o link na descrição, o QR Code na tela, para você comprar o Em Nome do Povo. A gente falou só algumas coisas do livro aqui, acho que tem bastante coisa para você se aprofundar. Um livro legal, porque aí você fala assim, putz, mas eu não tenho tempo. Cara, um livro com 150 páginas aqui, eu achei ele bem tranquilo, tá? Eu até que tava bem vagabundo para ler, eu li aqui tranquilamente. E eu vou até pedir pra galera que comprar, tire fotinho, posta nos stories, marque o Perini vai repostar todo mundo ali que tá comprando o livro. E no nosso post aqui do Perini, a gente vai deixar um par de livros assinado por ele, tá? Então, para você participar, você tem que mandar lá, eu quero, né? Eu quero um livro. Eu quero um livro e marque alguém que você vai presentear esse livro. Lembrando que dezembrão aí, dar um livro é um excelente presente de Natal. Imagina você dar o livro assinado pelo Perini pra alguém, que moral, hein? Mas você pode até inventar uma história, falar que conheceu o Perini e tal, não sei o quê. Dá pro seu chefe, pede aumento. Pô, muito legal, hein? Perini, cara, conselho final pro pessoal. Enfim, o meu conselho ouça esse programa, compre o livro e ouça o programa de novo. Verdade. Você vai falar, cara, porque vai ser dois tipos de programa. Você vai, né? Ter a visão depois de ter lido o livro vai ser diferente. Perini. Com certeza, ao ler o livro e depois ouvir, você vai compreender melhor algumas coisas que eu falei aqui. Exato. Mas eu acho que a principal lição é que, infelizmente, eu tenho aqui nas minhas mãos, tem até uma foto dessa moeda no livro, a primeira moeda que foi cunhada pelo homem, que é um Stater Trite da Lídia, século 7 a.C. E a história da moeda a gente vai ver que é uma história da destruição do valor da moeda. Então, sempre o governante ele vai pensar em como é que ele pode fazer para que com o mesmo metal precioso ele pudesse comprar mais coisas. Então, ele foi diminuindo o teor de metal na moeda. Até que hoje em dia não tem metal nenhum, é só papel. E mesmo assim, o governante pensa, como é que eu posso fazer para comprar mais coisas? Então, vamos botar mais papel em circulação. Essa dinâmica ela não deve mudar. Pessoas escolhem que essa dinâmica continue acontecendo, os governantes eleitos, eles fazem promessas e para cumprir o mínimo, eles têm que garantir essa dinâmica continuando a acontecer. E a tendência, inclusive, com demografia prejudicando agora, que é o envelhecimento do Ocidente, ela tende a piorar. Então, não tem herói da história que não seja você. Para alguns isso é tranquilizador, para outros não. Eles pensam, caramba, mas eu não sei nada do que eu preciso fazer para me defender. O primeiro passo é entender essa dinâmica. E o mais curioso, eu sou um entusiasta do Bitcoin já há muito tempo. Sim. Comecei a criar conteúdo na internet por conta do Bitcoin. Os primeiros vídeos do canal, 2016, eram sobre esse assunto. E eu só cito Bitcoin no finalzinho do livro. Inclusive, é a parte do livro que envelheceu mais rápido, porque eu boto lá o preço, estava em 60 mil. Eu falei, pô, esse preço eu acho, apesar de ter subido muito, que é um preço que a gente vai sentir saudade. Já sentimos, né? Porque tá em mais de 90 agora, já subiu 50% frente ao preço antigo. Mas porque ele pode ser uma maneira de você conseguir salvar parte das suas economias dessa dinâmica. Já que ele é escasso, é independente do Estado, serão só 21 milhões para 8 bilhões, que serão 10 no futuro, 10 bilhões de pessoas na Terra disputando aquele recurso. Só que esses 2 bilhões a mais não vão estar distribuídos em todos os cantos, né? Vão estar em uma dúzia de países. O único desenvolvido será os Estados Unidos. Então, leia o livro, você vai gostar bastante. Eu me esmerei bastante na escrita, porque ao terminar eu queria ter orgulho daquilo que eu fiz. E eu fiquei bem orgulhoso, o pessoal tem dado um feedback muito bom. Também. E valeu o esforço. Porque eu sempre pensava, né? Cara, esse esforço todo... Não sei quantas pessoas vão comprar, definitivamente não vai dar o mesmo valor que eu consigo ao fazer outras coisas, com o mesmo tempo empregado, mas obter o feedback das pessoas eu tenho ficado muito feliz porque o livro tem agradado.